Olá pessoal, bem-vindo a mais um Hello World em cada linguagem, uma iniciativa do grupo Colmeia da UDESC que vai apresentar uma breve introdução a uma linguagem diferente em todo o vídeo, explicando um pouco de sua história, funcionamento e aplicações da linguagem, um breve tutorial de como configurar o ambiente para o seu uso e, por fim, uma demonstração prática, onde iremos escrever um pequeno programa Hello World, que é a tradução entre os programadores quando estão começando a aprender uma língua nova. O objetivo é oferecer um vídeo curto e informativo que não demande muito de seu tempo. Apresentações iniciais feitas, vamos à linguagem de hoje, C. Todo mundo da área de TI certamente já esbarrou em algum momento nessa linguagem de programação. C é uma linguagem de programação tradicional, com uma rica história por trás do seu desenvolvimento. O desenvolvimento da linguagem C está fortemente atrelado ao desenvolvimento do sistema operacional Unix, que vem a ser o predecessor, direto ou indireto, de sistemas operacionais muito utilizados atualmente, como Linux, FreeBSD, AIX, sistema operacional muito utilizado em servidores desenvolvido pela IBM, e macOS. A linguagem foi desenvolvida no Bell Labs, um parque de pesquisa e desenvolvimento da companhia finlandesa de tecnologia Nokia, por Dennis Ritchie e sua equipe. Originalmente, o Unix foi implementado em Assembly em um PDP-7, sendo depois o sistema operacional movido para um PDP-11 e extensivamente reimplementado no recém-desenvolvido C em novembro de 1973. Este é um marco muito importante, visto que até o momento os sistemas operacionais eram implementados exclusivamente em Assembly. A primeira versão do C ficou informalmente conhecida como KNR-C, em referência a Brian Kenihan e Dennis Ritchie, que haviam publicado The C Programming Language, um livro extremamente popular de especificações informais da linguagem C. Com o passar dos anos surgiram novas revisões, com destaque a padronização pelo ANSI, American National Standards Institute, e ISO, International Standards Institute, o ANSI C e ISO C, e posteriormente o padrão C99, C11 e C18, que é o padrão atual. Estima-se que haverá uma nova revisão para essa década, e essa revisão é informalmente chamada de C2X. C é uma linguagem de uso geral, o que significa que ela pode ser usada em diferentes contextos para diferentes fins, assim como Python e Java, por exemplo. Diferentemente de linguagens como MATLAB, Visualg, HTML, UML, SQL, Scilab, LaTeX e muitas outras, que têm aplicações específicas e distintas umas das outras. É uma linguagem imperativa, ou seja, trabalha com mudança de estados e controle de fluxo direto do programa, em contraste com o paradigma declarativo, que declara a lógica do programa sem descrever como o programa deve se comportar. Exemplo disso é a atribuição de valores a variáveis. É uma linguagem procedural, isto é, baseada em procedimentos, funções, subrotinas ou rotinas, sendo somente nomes distintos para a mesma coisa. Um bloco de código referenciável que faz alguma tarefa determinada sempre que evocado, podendo ou não receber parâmetros ou retornar valores. É estaticamente tipada, a fim de evitar operações que não estejam bem definidas, como a soma de números e caracteres, por exemplo. É uma linguagem que suporta escopos diferentes de variáveis, como variáveis globais acessíveis a todas as funções e variáveis locais, acessíveis somente ao código dentro da função. E é uma linguagem que suporta recursão, ou seja, uma função pode evocar ela mesma, o que pode ser extremamente útil em diversas situações. Vale lembrar que na época do desenvolvimento da linguagem, Fortran, que era extremamente popular, não suportava recursão ainda. Hoje em dia ele já suporta recursão. Ok, depois dessa aula de história você deve estar se perguntando: tudo bem, foi uma linguagem importante para o desenvolvimento de sistemas operacionais importantes e tal, mas e daí, meu irmão? O que eu vou ganhar aprendendo uma linguagem com quase 50 anos de idade? A indústria não quer JavaScript? Então, o C é uma linguagem de alto nível com acesso quase que direto ao hardware, o que lhe confere uma grande velocidade e eficiência de recursos quando comparado a outras linguagens de programação, como Python ou Java, que é conhecido como comilão de memória. Por esse motivo, C é utilizado extensivamente em aplicações de alto desempenho em sistemas com recursos limitados. Aqui estão algumas das aplicações usuais: sistemas operacionais, drivers, sistemas embarcados como Arduino ou BeagleBoard, compiladores de outras linguagens, inclusive o compilador de Python foi escrito em C, sistemas gerenciadores de bancos de dados como MySQL, kernel de sistemas operacionais, entre diversas outras aplicações que dependem da velocidade de acesso e da eficiência do C. Agora, vamos para a configuração de ambiente de trabalho, lembrando que tudo será feito no Ubuntu.
Não há muito a ser feito se você estiver utilizando Linux. O compilador GCC, GNU Compiler Collection, vem empacotado com o sistema operacional. O mesmo para macOS, que utiliza o compilador Clang ao invés do GCC. No Ubuntu, basta abrir uma janela do terminal e digitar gcc-v. GCC, não GCCC, -v. Para checar a versão a versão e instalação do GCC. Se tiver tudo instalado, algo como isso daqui vai aparecer no seu terminal. Porém, se você estiver no Windows, terá que baixar o GCC, algum outro compilador como o MinGW, ou então um ambiente de desenvolvimento integrado que traga o compilador consigo, como o Visual Studio Community, CodeBlocks, Eclipse ou então DevC++, que também serve para o desenvolvimento de C. Há muitas e muitas ideias por aí, é só escolher uma que você goste. Bom, eu vou utilizar o Visual Studio Code, porque ele é um editor de texto open source da Microsoft, com suporte a muitas e muitas linguagens e um suporte especialmente bom para C. É só baixar uma simples extensão pelo Marketplace. Vou dar um clear aqui. Para instalar o Visual Studio Code, basta digitar no terminal sudo snap install code --classic. Ele vai te pedir a senha, eu entro com a minha, você entra com a sua. E aqui no meu caso ele vai dizer que o snap do code já está instalado. Porém, se você não tivesse instalado, ele iria baixar os pacotes do repositório e instalar eles na sua máquina. Bom, para demonstração, você tem que vir aqui e abrir o Visual Studio Code. Tá abrindo. Eu vou botar em tela cheia para você enxergar melhor. Vir aqui, criar um novo arquivo. Eu vou chamar o meu de demo.c. E diferentemente do que acontece em Python, que você não precisa botar a terminação do arquivo e o interpretador de Python entende que aquilo ali é algo executável, aqui você precisa botar o ponto .c no final, porque senão o compilador do C não vai identificar aquilo ali como um arquivo compilável. Então, é importante que você bote o nome do seu programa .c. Daí aqui, para início, você vai digitar o seu include stdio.h. O que essa linha está fazendo? Isso daqui é uma diretiva para o compilador, dizendo que você está incluindo algum outro arquivo no teu programa quando você for compilar. E esse stdio.h, ele é um cabeçalho, ou seja, ele contém declarações de funções de I/O que vem de padrão no C. O que seria o I/O? As funções de entrada e saída de dados do C. Isso inclui leitura de terminal, saída de terminal, leitura de arquivo, escrita de arquivos, enfim, coisas que têm a ver com entrada e saída de dados. É uma biblioteca padrão do C. Daí você vem aqui e digita int main. Assim como outras linguagens, C precisa de uma função main para ele conseguir compilar. Daí você vem aqui e digita o seu printf. Uma coisa que eu pago bastante pau para esse editor é que ele tem isso daqui, que é uma documentação embutida no próprio editor, por causa da extensão que você baixou para o C. Então, ajuda muito quem está aprendendo, justamente por causa disso daqui. Ele diz o que ele está esperando de argumento para a função e o que ela retorna, dependendo da função. É muito da hora. Isso funciona também com coisas que você faz. Então, se você, por exemplo, fizer uma função e botar um comentário aqui em cima, ele vai dizer o que essa função faz. Quer dizer, você vai dizer e o programa vai te mostrar. Então, é muito útil. Você vem aqui e digita o seu Hello World. Yay! Agora você tem que vir aqui e retornar 0, porque
é uma função inteiro, ele está esperando um retorno de inteiro. E por padrão, a função int, se ela transcorre tudo bem, ela retorna 0. Agora você tem que compilar. Deixa eu fechar aqui, esqueci o terminal aberto. Para abrir o terminal que estava aqui embaixo, você vem aqui em terminal, nessa abinha aqui, e digita novo terminal. Tem um atalho configurável, no meu caso é Ctrl Shift aspa, mas enfim, você faz os atalhos que você quiser. Daí você vem aqui e digita gcc, o nome do seu arquivo, no meu caso demo.c, e ele compilou. Ó, saiu esse a.out aqui, que é o binário do negócio. Inclusive, se eu mostrar aqui, é só um monte de código de máquina, que o editor não consegue mostrar. Inclusive, ele está dizendo que tem uma extensão que pode ajudar com um arquivo binário. Pra entender. Daí, para executar isso daí, você tem que digitar ponto, barra, o nome do arquivo. a.out, não .out. E aqui está o teu Hello World. Bom, eu não digitei esse porcentagem aqui, e eu fiz isso de propósito, eu deixei de botar um negócio de propósito. Quando você está printando alguma coisa no C, se você quer pular a linha, você tem que botar esse _n. Caso contrário, ele não vai acontecer isso. E outra coisa que acontece no C é que você precisa recompilar. Ó, eu vou executar de volta aqui sem compilar. E mesmo que eu tenha escrito esse _n ali, ele vai ainda dar esse erro ali. Então eu preciso vir aqui e rodar o compilador de volta e daí executar. Agora sim. Bom, eu pessoalmente prefiro encadear os dois comandos porque eu esqueço direto de compilar antes de executar o que eu tinha gerado. Então, às vezes, eu fico meia hora editando um arquivo que eu esqueci de compilar. E eu fico irritado por causa disso. Então, para encadear os comandos, você digita aqui, vem gcc, demo.c, bota um ponto e vírgula para encerrar esse comando, e você bota aqui em ponto barra a.out. Ponto out. E tá aqui. Ele compila e logo depois da compilação ele executa. Isso funciona para qualquer comando do Linux, o que é muito da hora. Você também pode mudar o nome do seu arquivo. Então, por exemplo, se você botar -o e, sei lá, botar batatinha, e vir aqui, ponto barra, batatinha, ele vai executar o teu Hello World. E ele gerou o batatinha aqui. Bom, eu acho que é isso. Eu já ensinei o básico para vocês, que é como criar o arquivo, que ferramentas usar, como configurar o ambiente. E agora fica a cargo de vocês aprender mais sobre a linguagem. Você pode começar pelo básico, que é fazer somas, leitura e saída de dados, estruturas de if-else. Ou você pode fazer algo mais legal, mas fica a seu critério agora. Eu já fiz a minha parte, agora é com você. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e espero mais ainda que você, sendo da área ou não, tenha aprendido ao menos alguma coisa ou outra com o vídeo de hoje. Fica de olho em nossas redes sociais, vão estar todas na descrição do vídeo, e dá uma olhadinha no resto do canal. Nós estamos começando agora, mas a ideia é tornar isso algo recorrente e estar sempre postando coisas novas no canal, mesmo depois que toda a pandemia passar. Deixa seus comentários aqui se você tem alguma sugestão, alguma reclamação, ou enfim. A gente está começando agora e seria muito importante pra gente o seu retorno. Bom, enfim, até mais. A gente se vê no próximo vídeo.